Olá, que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós escolhemos um tema que retiramos do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio de Cerqueira Filho. É uma reflexão psicológica transpessoal consciencial sobre a oração cósmica de Francisco de Assis para a construção de um novo eu. E ele, em cada trecho da oração, ele faz um comentário explicando tudo o que acontece, não é? E nós escolhemos um trecho onde ele diz aquele trecho: onde houver ódio, que eu leve o amor. Escolhemos esse trecho porque temos percebido, muitas pessoas falam conosco, não é? Sobre esse sentimento tão difícil que é o ódio, e que muitas vezes tem pessoas que dizem: eu não tenho ódio, eu não tenho esse sentimento de ódio. Então a gente vai ver isso para refletir sobre esse trecho da oração, que é muito bom esse livro, eu recomendo. Quem tiver oportunidade, leia, que vai fazer muito bem, é muito bom. Então, ele começa explicando, não é? Inicialmente, o círculo vicioso destrutivo do ódio. Ele diz assim: origem. O ódio tem sua origem na ausência da energia do amor, na criatura que se desconectou do Criador. Esse fato a faz entrar em uma energia destrutiva, que bloqueia as energias amorosas em si mesma. Causa. A desconexão com o Criador produz um sentimento de profundo desamparo, que faz com que a pessoa deseje se autoproteger do abandono que sente, consciente ou subconscientemente. Ela faz isso agredindo os outros todas as vezes que se sente ameaçada física ou psiquicamente. Olha como a nossa cabeça é confusa muitas vezes, não é? Movimento. Há dois movimentos no mecanismo destrutivo do ódio: defesa e ataque. Quando uma pessoa nutre ódio, defende-se atacando e destruindo. Essa defesa é eminentemente egocêntrica, quer dizer, é o valor que a pessoa dá a si mesmo, em um valor em excesso, né? E aplicação. Por não se conectar com a proteção maior, que é a proteção divina, a pessoa entra em um movimento autodestrutivo, gerando ódio em todas as suas manifestações, em diferentes graus de intensidade, como a irritação, a raiva, a cólera, a mágoa, o ressentimento, a agressividade, a intolerância, a vingança, a crueldade e por aí vai. E muitas pessoas dizem que o ódio não se aplica a elas, pois não odeiam ninguém, esquecendo-se de que todo sentimento egóico, destrutivo, tem diferentes níveis de manifestação. Há uma simples irritação na raiva, quanto num desejo de vingança, e na crueldade, a energia destrutiva do ódio, que varia apenas na intensidade. Isso tudo para percebermos que todos nós nutrimos esse sentimento. E quando nós não trabalhamos em nós esses sentimentos, eles vão cada vez mais ficando pior, não é? Porque se somos jovens, com a idade vamos piorando. Então, na velhice só tende a piorar aquilo que nunca foi trabalhado, né? Então, necessário trabalharmos esses sentimentos em nós. Se percebemos que somos irritadiços, que temos raiva, sentimos raiva por pequenas coisas, cabe a nós trabalharmos tudo isso e não ficarmos naquela ladainha. Sabe, eu sou obsediada, porque evidentemente que quando você tem esses sentimentos dentro de você, a espiritualidade se aproxima de você exatamente por isso,
porque eles percebem esses defeitos em você. Então, cabe a você trabalhar esses sentimentos dentro de você. São coisas que não digo que sejam fáceis, mas viemos exatamente para isso. Já trouxemos na nossa essência do nosso espírito exatamente esses sentimentos e viemos para trabalhar tudo isso, para melhorar a nossa condição espiritual e moral também, porque isso faz parte da nossa moral também. Então, ele diz que ele estuda, no livro, ele estuda várias situações corriqueiras que acontecem com qualquer um de nós. E ele conta essas histórias das pessoas reais, são histórias reais, que escolheram vivenciar os movimentos egóicos colocados na oração de Francisco de Assis, em vez das virtudes propostas por ele, não é? Porque esses são defeitos, todos eles são defeitos, e nós devemos transformá-los em virtudes, porque, como já dissemos, os espíritos se aproximam de nós porque nós já trouxemos isso na nossa bagagem espiritual. Então, cabe a nós trabalharmos essas energias, não é? Energia destrutiva se manifesta em diferentes intensidades. E aqui nós vamos contar a história, não é? 2 histórias, nós escolhemos 2 histórias para ilustrar bem esse sentimento, não é? Vivaldo perdeu o voo por ter chegado tarde ao aeroporto. Pelo fato de ser o último voo que partiria naquele dia para a sua cidade, foi informada pela atendente da companhia aérea que deveria pagar uma multa e aguardar para embarcar no dia seguinte. Ao ser comunicado disso, Vivaldo tomou-se de uma profunda cólera e começou a xingar a atendente. Não satisfeito, ele pegou o telefone celular e o atirou com toda a força no chão, partindo o aparelho em vários pedaços. Depois disso, juntou os pedaços e mais uma vez atirou-os ao chão, tremendo muito, gerando constrangimento e medo nos demais passageiros que estavam na fila próximos dele. Então vejam só que esse personagem, o Vivaldo, ele usou ali de uma forma intensa exatamente todo o ódio que ele já estava sentindo. E aí a Lírio explica, não é? Que o ódio contra si mesmo é manifestado pelo tremor que Vivaldo apresenta como resultado da enorme carga destrutiva que se apossa dele, não é? Que ele canalizou para o próprio corpo, produzindo hipersecreção de hormônios corticosteroides e adrenérgicos, hipersecreção de ácidos no estômago e por aí vai, não é? Porque todos esses sentimentos, evidente, fazem uma descarga na onde? Exatamente nos nossos pontos mais vulneráveis do nosso organismo. No caso dele aí, foi no estômago, não é? Mas existem outros pontos na coluna, tem muita gente que descarrega na coluna e por aí vai, não é? Intestino, estômago. E, além disso, com uma atitude intempestiva, ele destruiu um aparelho celular, somando mais prejuízo econômico ainda para ele, porque além dele ter que pagar a multa por ter chegado atrasado, desculpem, ainda destruiu o aparelho celular dele. Então vejam que é uma situação que ele mesmo se colocou. Por quê? Porque ele, como a Lírio explica, que ele tinha um sentimento de privilégio. Como que é esse sentimento de privilégio? Achar que ele é mais importante que os outros, não é?
Todos nós somos filhos de Deus, igualmente. Deus não privilegia ninguém. Não adianta falar assim, não, mas eu faço tudo direitinho, eu sigo corretamente as leis de Deus, faço tudo nos conformes. É sua obrigação. Viemos aqui para isso, né? Mas isso não quer dizer que temos privilégio em relação a outra pessoa. Claro e evidentemente que não. E ainda ele explica que ele queria ser tratado de uma forma diferente, porque o ego dele, aquela prepotência dele, se achava importante. E nada mais era do que uma forma infantil de ser, né? Porque a atendente cumpriu a tarefa dela, informando o que tinha acontecido. E quem estava errado? Ele. Não foi ele que chegou atrasado? Então ele tinha que se conformar. Chegasse antes, não é? Tudo tem, nós devemos fazer uma programação. Então, não podemos esquecer disso. E ele também esqueceu-se não, ele exatamente esqueceu-se na crença da infalibilidade, que nada mais é do que lei de causa e efeito, ou ação e reação. Tudo que nós, qualquer ação que cometemos, vai ter uma reação. Então, ele chegou atrasado. Fatalmente perdeu o voo. O voo não ia ficar esperando por ele. Ele não é nisso que ele acreditava, né? Naquela crença da infalibilidade ou do privilégio. Não somos privilegiados, tudo tem uma norma a ser seguida e temos que seguir essas normas. Se a determinação era que tinha um horário para o voo, tem que se cumprir aquele horário, ou se resignar e falar, não, perdi o voo, pago a multa, vou no outro dia, enfim, né? Tem que assumir as suas responsabilidades, porque é necessário exercermos as virtudes que necessitamos trabalhar. E várias virtudes, como a calma, a mansidão, a paciência, respeito, dentre outros, não é? Porque onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, no caso, aí a atendente, ela levou o amor, porque ela tratou com cordialidade ele. E ele se deixou levar pelo ódio. Então, é importante todos nós percebermos aí que pode acontecer conosco, né? Se já não aconteceu alguma vez de acabarmos estourando com alguém, então reconhecer a nossa culpa, reconhecer o nosso erro, porque no caso aí, quem foi o errado? Foi ele mesmo, que perdeu o voo. Então, não tinha necessidade de deixar-se estourar dessa forma, né? Uma atitude muito infantil. Depois tem um outro caso. Débora detesta olhar-se no espelho. Quando vê a sua imagem refletida, xinga-se de gorda, feia, balofa, horrorosa e, conforme diz, isso estraga o seu dia, pois não aceita a sua autoimagem de jeito algum. Lamenta o tempo todo a aparência que tem, e ao dizer isso, expressa toda a raiva que sente de si mesma, desprezando com isso os seus valores, pois está fixada em uma autoimagem negativa. Vive dizendo, eu não posso ser assim, tão horrorosa, por que é que nasci desse jeito? Eu não deveria ter nascido. Em consequência disso, tornou-se deprimida, vivendo de mal com a vida. Então, Débora dá vazão àquele círculo vicioso que ela mesma se colocou a viver, naquele círculo vicioso do ódio contra si mesma, não é? Uma forma de autorrejeição,
à sua imagem. Porque, em primeiro lugar, nós necessitamos amar a nós mesmos para depois conseguirmos amar o nosso próximo, né? E ela, com esses insultos todos, com essas lamentações, ela demonstrava que vivia num estado depressivo muito grande, porque é uma forma de se autopunir, porque esquece que a vida é muito mais que aparência. O que importa não é o exterior, e sim o interior de cada um. E ela esqueceu-se disso, porque, veja bem, aparência, todos nós viemos com uma programação de um corpo. Tá certo que a mídia vende aí exageradamente aquele padrão de beleza, que muitas vezes nós não temos. Por quê? Porque não está na nossa programação encarnatória termos aquele corpo. Talvez perecêssemos se tivéssemos um corpo diferente daquilo que temos. Então, e cabe a nós também trabalhar aquele corpo. Talvez tenha vindo também um pouco mais gordinha, um pouco mais cheinha, exatamente para trabalhar a perseverança, a vontade, aquele equilíbrio, né? A determinação, e em querer fazer diferente, em corrigir a sua gula, aquela falta de autoestima. Tudo isso vem para ser corrigido, e a pessoa fica ali se lamentando, se cobrando, se punindo, esquecendo que o mais importante não é a aparência externa, e sim o interior de cada um. E dificilmente pessoas que vivem de mal com a vida, como a Débora, deixam de manifestar o ódio contra os outros, pois vivem uma infelicidade que terminam por irradiar em torno de si mesmo, né? Acaba irradiando aquela irritação toda, aquela raiva toda, aquele ódio, e ainda com um risco muito grande de desenvolver, como a Lírio disse, doenças como o câncer e as autoimunes, nas quais o próprio corpo cria anticorpos para se destruir, e outras doenças degenerativas decorrentes do intenso bombardeio mental fruto da rejeição. Veja só que coisa terrível é esse sentimento, não é? Esse defeito que é o ódio, não é? E no caso, o sentimento de privilégio aparece em segundo plano aqui. Ela vem demonstrando que esse aparece em segundo plano, não é? E a superficialidade que ela vive, porque nós não somos corpo, a nossa essência não é o corpo corpo serve para nós nos manifestarmos como espíritos, não é? Para nos locomovermos, enfim, podermos nos comunicar, mas não é o corpo que nos faz, e sim a nossa essência. Esse é que é o principal, as virtudes que carregamos, que ela não foi buscar, ela vivia na superficialidade, ela não foi buscar a sua essência, a sua melhoria moral, espiritual, trabalhar as suas virtudes, porque todos nós temos virtudes, e é necessário desenvolver, aprofundar-se nos valores que a vida nos presenteia aí permanentemente. E todos nós temos valores, temos qualidades, e ela ficou só naquilo que era efêmero, não é? Preocupando-se com a sua aparência e esquecendo de buscar o belo, o maravilhoso, que é a nossa essência espiritual. É isso que queríamos demonstrar hoje nessa reflexão, esses sentimentos para a gente tomar conta, tomar cuidado, não é? Porque acabamos acontecendo conosco mesmo. São dois exemplos bem fortes, não é? E que
pode acontecer conosco, não é? Então, para a gente prestar atenção e procurar sempre o quê? Procurar sempre o Evangelho de Jesus e para desenvolvermos em nós todas as nossas potencialidades, porque estamos repletos de potencialidades. Necessitamos o quê? Descobri-las e desenvolvê-las. E isso só depende de nós mesmos, de trabalharmos tudo isso dentro de nós. E como é difícil procurar nos conhecer. Tem um rapaz que é uma pessoa bastante chegada à minha família, não é? E a gente percebe que ele não tem muita condições assim, não é nem condições, mas ele não tem muita determinação em conhecer a si mesmo. Então ele não procura se observar aquilo que gosta, então a gente sempre insiste com ele. Coloque no papel o que você gosta de fazer, o que você tem mais facilidade para realizar as coisas, e assim vai procurando para se conhecer, para que engrene na vida, para que faça alguma coisa, para que se melhore, não só financeiramente, como espiritualmente também. Então, são exemplos assim que a gente vai conhecendo e vai tentando ajudar a cada um, como esses exemplos aí do livro que são bem fortes, não é? E que podem acontecer com a gente, ou está acontecendo com a gente, ou já aconteceu em algum momento. Então, como a gente continua trabalhando com tudo isso, não é? Então, vamos aproveitar essa reflexão e trabalhar em nós esses sentimentos, porque a raiva, a ira, a cólera nos acompanham aí a todos os instantes, não é? E nessa parada que tivemos agora, é bom também para a gente refletir, não é? Bom para a gente refletir e ver tudo aquilo que está incomodando aí muitas vezes, são coisas que estão nos incomodando e a gente não acabou não se apercebendo ainda disso, não é? Então é a oportunidade que temos de trabalhar tudo isso em nós. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos iluminar hoje e sempre.